Olá, eu sou a professora Ieda Penoja Martins Damian, sou professora da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, atuo aqui no curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação e sou professora permanente também da pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília. Tanto na Unesp quanto na USP, a minha área de atuação é gestão da informação e gestão do conhecimento, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Antes de começar a falar do nosso assunto, que é a gestão do conhecimento na saúde, eu queria agradecer imensamente o convite, fiquei muito honrada pelo convite, dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão relevante, assunto aí das minhas pesquisas. É sempre um prazer poder divulgar um pouquinho, sobre a gestão do conhecimento tão importante, tão relevante, ainda mais quando a gente fala, desse assunto na área da saúde, tão essencial para todos nós. Então, agradecer imensamente aí o convite, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho, com vocês sobre esse assunto, tá? Então, como eu disse, a gente vai falar sobre gestão do conhecimento na área da saúde. E gestão do conhecimento envolve alguns conceitos básicos, que a gente ouve falar muito, que são dados, informações e conhecimento. E a gente vê que na prática, no dia a dia, esses conceitos geram aí algumas dúvidas, a gente observa alguns usos equivocados, Então, antes de falar propriamente dita da gestão do conhecimento, eu queria apresentar rapidamente esses conceitos para vocês, Então, o que é um dado, Um dado, a gente diz que é um conjunto de fatos distintos, fatos registráveis, fatos que a gente observa no nosso dia a dia. Esses dados são quantificáveis, são facilmente transferíveis e são facilmente armazenados e processados por tecnologia, como sistemas que a gente usa. Então, trazendo um pouquinho para a área da saúde, o que são os dados? Eu costumo dizer que dado, quando a gente está usando um sistema, para facilitar um pouquinho o entendimento, os dados é tudo aquilo que eu vou inserir no meu sistema, Então, na área da saúde, quando eu faço o cadastro do paciente, eu estou inserindo dados. Quando eu faço o cadastro de um médico, eu estou inserindo dados. Esses dados vão ser armazenados num computador, num sistema, esses dados vão ser processados, e vão gerar informação. Então, é muito comum a gente ouvir dizer que o dado, por si só, não nos ajuda nas nossas atividades rotineiras, não nos ajuda, por exemplo, num processo decisório. Isso é verdade. Porém, a gente tem que destacar também que o dado é a matéria-prima para gerar informação, Então, se eu quero ter informações de qualidade, informações confiáveis, informações relevantes, eu preciso cuidar dos dados, Então, eu preciso ter dados completos, dados atualizados, dados confiáveis para gerar informações também com essas características, Então, é muito importante a gente cuidar dos dados, porque ele é, a matéria-prima para gerar informação, E aí depois, esses dados vão ser processados, como eu disse para vocês, e o processamento desses dados vai gerar a informação, A informação, então, para a gente simplificar um pouquinho na nossa prática, seria tudo aquilo que eu consigo extrair do meu sistema de informação, Então, os relatórios gerados pelos sistemas de vocês na área da saúde são relatórios que contêm informações. As informações nós vamos usar, sim, nas nossas atividades, nas nossas rotinas. Elas, sim, vão nos ajudar para tomar decisão. Aí, qualquer informação? Não. Hoje, a gente tem um trabalho muito grande para gerar informação que faça sentido. O que é uma informação que faça sentido? É uma informação voltada ao contexto de vocês. Então, o sistema que vocês usam na área da saúde
tem que gerar informação que vai ajudar a todos, enfermeiros, auxiliares, médicos, pessoal da área administrativa, que vai ajudar vocês a executar as atividades que vocês executam no dia a dia de vocês e a tomar decisão. Então, na informação, ainda a gente tem um grande apoio, né? A gente tem uma grande base aí, uma grande ajuda mesmo da tecnologia, né? Então, a gente tem os dados, a gente vai processar esses dados e vai gerar informação. A partir daí, entra, né? Hoje a gente dá um grande destaque já para as pessoas. Por quê? Então, o sistema, nós inserimos os dados no sistema, processamos esses dados, geramos a informação. Quem vai usar a informação? São as pessoas, né? E aí vocês vão ver que por mais que a gente disponibilize a mesma informação para os enfermeiros ou para os médicos, esses vão ter atitudes diferentes. Por quê? Porque eles vão pegar essa informação, vão agregar com o que eles já têm de conhecimento, com o que eles já têm de experiência, com o que eles já têm de valores, para aí tomar a decisão, né, de como eles vão agir. Então, nesse momento, entra o que a gente chama de conhecimento. Então, a gente diz que o conhecimento, ele não é gerado por máquinas, né? Como eu consigo gerar dados e como eu consigo gerar informação. A única fonte de geração de conhecimento que a gente tem é a mente das pessoas, né? E por isso que hoje o conhecimento é considerado o recurso estratégico de toda e qualquer organização, né? Então, seja um hospital, seja uma faculdade, seja uma empresa, nós temos todos que olhar para o conhecimento. Por quê? Porque ele é hoje o recurso estratégico. Por que recurso estratégico, né? Se a gente parar para pensar e olhar um pouquinho para trás das histórias das organizações, a gente vai ver que antes o diferencial era ter terra, né? Porque a gente vinha de uma fase agrícola, depois a gente passa por uma fase mais industrial, então que o diferencial, o recurso estratégico, ou vão estar nas máquinas ou nas matérias-primas. E hoje, graças ao desenvolvimento tecnológico, graças à globalização, graças a vários aspectos que aconteceram, a gente vê que o diferencial, né, aquele diferencial que perdura, aquele que a gente chama de vantagem competitiva sustentável, não está mais, né, em máquinas, não está mais em matéria-prima, não está mais em preço. Está onde então? Está no conhecimento. Por quê? Porque eu não consigo copiar conhecimento. O conhecimento está numa pessoa. Então imaginem vocês aí um médico ou um enfermeiro que já está aí há muito tempo, que já trabalha há muito tempo. Ele tem um conhecimento que eu não tenho como um concorrente, né, fazer igual. Eu não consigo da noite para o dia gerar o conhecimento que essa pessoa tem. Então, quando a gente passa a entender, né, o conhecimento realmente, né, como a fonte de uma vantagem competitiva, a fonte para oferecer um serviço com mais qualidade, um serviço com mais valor agregado, eu vou ter que cuidar do conhecimento e eu vou ter que cuidar das pessoas também. Então, a gestão do conhecimento nada mais é do que cuidar do conhecimento como um recurso estratégico. Então, da mesma maneira, né, que num hospital a gente cuida do medicamento, a gente cuida do paciente, a gente cuida da parte administrativa, a gente tem que cuidar também do conhecimento. Uma coisa muito comum que acontece nas nossas organizações e que a gente sofre muito por isso é quando uma pessoa muito experiente, uma pessoa de muito conhecimento deixa a organização. Imaginem quando um médico de muita experiência, um enfermeiro de muita experiência que está aí há muito tempo com vocês, deixa, né, o hospital. Então, quanto a gente perde com isso, né? A gente perde em dinheiro, mas a gente também perde em conhecimento, né? E aí, o que a gente tem que fazer enquanto organização? A gente tem que cuidar para não perder conhecimento. E mais do que isso, não é só perder conhecimento.
A gestão do conhecimento vai nos ajudar a ampliar o conhecimento, né? Então, a gestão do conhecimento vai cuidar de todo o ciclo que envolve o conhecimento. O que é isso, né? O que envolve? O que é esse ciclo? Então, de um modo muito simples, é o seguinte: a gente começa identificando quais são os conhecimentos essenciais para a organização. Então, no caso de um hospital, quais são os conhecimentos essenciais para que o hospital consiga executar as suas funções com qualidade? Quais são os conhecimentos que o hospital tem que ter para agregar valor aos serviços prestados, né? Quais são os conhecimentos que o hospital tem que ter para que ele atinja os seus objetivos estratégicos? Então, a gente vai identificar esses conhecimentos. Depois de identificado, nós vamos obter, né, gerar, criar ou obter conhecimento. Como que a gente faz isso, né? Existem várias maneiras para se fazer isso. A gente pode ver, às vezes a gente já tem esse conhecimento disponível, né? Nós já temos pessoas que compõem aí a organização ou que compõem o hospital que tem esse conhecimento. Ou às vezes a gente vai identificar que a gente precisa treinar pessoas, então nós vamos treinar. Às vezes a gente vai ver que mesmo que a gente treine pessoas, vai levar um tempo muito grande e a gente não dispõe desse tempo, então a gente vai contratar pessoas, né? Às vezes a gente vai alterar um sistema que vai nos ajudar aí, né, a chegar nesse conhecimento que a gente precisa. Então, a gente identificou, a gente criou e aí a gente vai armazenar. Por que a gente vai armazenar conhecimento, né? A gente vai armazenar para que ele não se perca e para que ele possa ser usado sempre que for preciso. Mas aí vocês vão dizer assim: ó, Ieda, mas você me disse que o conhecimento quem gera são as pessoas. Como que eu armazeno? Então, o que a gente faz, né? A gente pega aquele conhecimento que está nas pessoas, né? E a gente vai transformar ou transferir esse conhecimento para ou documentos, ou sistemas, ou relatórios. Nós vamos, de alguma forma, fazer com que esse conhecimento, aquele conhecimento que está lá na mente do nosso funcionário, que a gente chama de conhecimento tácito, né? Que tá lá com ele, que ele sabe fazer, mas ele não sabe explicar. Então, nós vamos ajudar essas pessoas a transformar esse conhecimento, que a gente chama de conhecimento explícito, que a gente chama de conhecimento tácito, né? Que tá lá com o funcionário, em conhecimento explícito. Por que a gente faz isso? Porque quando eu pego o conhecimento tácito e transforma em conhecimento explícito, é esse conhecimento explícito que eu consigo armazenar, né? Então, nós vamos ou desenvolver, ou comprar, ou adaptar um sistema que a gente tenha para que seja possível, né, que torne possível e facilite o registro do conhecimento que está lá na cabeça, né, na mente dos nossos colaboradores, que a gente transforma então esse conhecimento tácito e coloque ou num sistema ou num documento. Isso vai variar de acordo aí com a organização e com os recursos que essa organização tem disponível. Então, eu identifiquei, eu criei, eu gerei ou eu obtive o conhecimento que eu precisava e aí agora eu vou armazenar. Esse armazenamento também é feito com uma série de cuidados, com uma série de critérios, né? Eu não vou simplesmente jogar o conhecimento lá, armazenar de qualquer maneira, ainda que seja num sistema. Esse conhecimento vai ser armazenado de uma forma organizada, de uma forma classificada. Por quê? Porque o intuito de armazenar é fazer com que ele seja utilizado sempre que ele for preciso. Então, a gente tem que cuidar aí desse armazenamento para garantir que sempre que um funcionário precisar, esse conhecimento vai ser facilmente recuperado. Se for difícil, né, para recuperar esse conhecimento, pode acontecer que o funcionário não vai recuperar,
né? Então, o nosso foco, a gente tem que ter um cuidado enorme em eu vou guardar esse conhecimento, eu vou armazenar esse conhecimento, mas eu vou armazenar de uma maneira que vai ser muito fácil a sua recuperação. Por quê? Porque quanto mais fácil for a recuperação desse conhecimento, mais os meus colaboradores vão utilizá-lo. E é esse o intuito, né, que a gente tem enquanto gestão do conhecimento. Então, eu identifiquei, eu obtive e eu armazenei de uma maneira muito organizada, e aí eu vou contar para todos na organização que eu tenho esse conhecimento armazenado, né? Porque também não adianta nada eu guardar, armazenar meu conhecimento todo bonitinho e não contar para ninguém, né, que eu tenho aquele conhecimento ali, então ninguém vai usar. Então, o que a gente faz? A gente tem que disseminar, a gente tem que avisar, a gente tem que compartilhar esse conhecimento. E aí sim, então, esse conhecimento vai ser utilizado, né? Ele vai ser usado e, mais importante, ele vai ser reutilizado. Quanto mais a gente consegue a reutilização do conhecimento, mais nós estamos ganhando em termos de resultado organizacional, né? Então a gente diz que uma das grandes vantagens, um dos grandes benefícios da gestão do conhecimento é que ele evita a reinvenção da roda, né? Então, se alguém lá atrás, né, já passou por uma situação semelhante à minha, como que aquela situação foi resolvida? Que conhecimento foi utilizado ali, né? Então, olha que bom se eu tenho um paciente, se eu tenho determinada situação acontecendo ali e eu tenho facilmente disponível o conhecimento que já foi utilizado em uma situação semelhante à minha, né? Então, evita retrabalho, evita a gente, tempo, né? Tempo é um recurso tão importante, imagina na saúde, né? O que o tempo representa aí para a recuperação de um paciente. Então, a gestão do conhecimento traz todos esses benefícios. Além disso, eu queria falar de alguns cuidados que a gente tem que ter para que a gestão do conhecimento realmente funcione. A gente chama, né, de fatores críticos de sucesso. Então, são aspectos da organização que nós temos que observar para aumentar as chances de sucesso da gestão do conhecimento. Então, não adianta eu chegar em uma organização e implantar a gestão do conhecimento. É importante a gente dizer aqui que toda organização gera conhecimento, né? As organizações são formadas por pessoas e as pessoas são geradoras de conhecimento. Então, toda e qualquer organização gera conhecimento e, portanto, toda e qualquer organização deve, e mais do que deve, né, precisa fazer gestão do conhecimento. Só que tem que ser feita de uma forma formal, organizada, planejada para que gere os resultados esperados. Não adianta eu fazer de qualquer maneira, né? Então a gente vai fazer de uma forma organizada. Nós vamos gerir o conhecimento. E além de armazenar o conhecimento, o que a gente faz, né, é aumentar o conhecimento organizacional. Por que isso? Porque o conhecimento, a gente diz que o conhecimento é perecível, né? Então um conhecimento que foi muito válido, muito relevante para mim há 20 anos atrás, talvez não seja mais tão relevante hoje, né? Então, para que uma organização se mantenha no mercado, para que a organização possa sempre continuar oferecendo um serviço de qualidade, ela precisa criar permanentemente novos conhecimentos, né? Hoje está muito em moda a questão da inovação, né? A gente tem que estar inovando, né? E a área da saúde é uma área em que se inova muito, né? A gente está sempre tendo novos equipamentos, novos medicamentos, novos tratamentos, né? E quem alimenta a inovação, né? O que faz qual é a matéria-prima, qual é o insumo aí, né, que vai fazer com que a minha organização gere inovação? O conhecimento, né? Então, eu preciso de conhecimento para gerar inovação. Então, mais uma vez, destacando que é assim o conhecimento que vai fazer a diferença aí em todo e qualquer tipo de organização. Agora,
Eu não posso chegar numa organização e de cara querer implantar gestão do conhecimento. Eu tenho que entender como aquela organização funciona, eu tenho que entender como os aspectos daquela organização estão, para que eu verifique se eles estão adequados para a implantação da gestão do conhecimento. É o que a gente chama então de fatores críticos de sucesso. Vou falar de alguns para vocês. Então, um fator crítico de sucesso muito importante é a alta administração. Nós precisamos ter o apoio da alta administração para a implantação da gestão do conhecimento, porque muitas vezes nós vamos precisar de mudanças, nós vamos precisar de apoio. Se a gente não tiver esse apoio, a gente não consegue ir para frente. Um outro fator crítico de sucesso muito importante que eu queria conversar com vocês é a questão da cultura organizacional. Então, se eu tenho uma cultura organizacional muito rígida, muito inflexível, muito centralizadora, é mais difícil a implantação e o sucesso da gestão do conhecimento. Por quê? Porque para que a gestão do conhecimento funcione, para que novos conhecimentos sejam criados, um passo, um processo, uma atividade fundamental é o compartilhamento do conhecimento. Então, a organização tem que criar, situações ou proporcionar ou dar condições para que os funcionários, os colaboradores tenham condições de compartilhar o conhecimento, E a gente vê que muitas vezes esse compartilhamento de conhecimento não se dá de modo natural, não é natural. Então eu tenho que incentivar, eu tenho que motivar o meu colaborador a compartilhar. Como eu faço isso? Mostrando para ele que quando ele compartilha, ele também é beneficiado. Por quê? Olha, se eu compartilho o meu conhecimento, os outros também vão compartilhar o conhecimento deles comigo. E quando a gente está compartilhando conhecimento, a gente está somando muito mais conhecimento. Por quê? Porque eu compartilho o meu conhecimento com o colega vai pegar o conhecimento que ele já tem, vai somar com o conhecimento que eu estou compartilhando com ele e ele vai gerar novas ideias, novos conhecimentos que vão ser também compartilhados com outros, que vão agregar o conhecimento dos outros, que também vão gerar novas ideias e novos conhecimentos. Então aí a gente vai vendo a criação do conhecimento organizacional. E aí é que está o grande foco da gestão do conhecimento, É fazer com que eu não tenha o conhecimento centralizado em uma, duas pessoas, como acontece hoje, Quantas organizações a gente conhece, quantas organizações a gente já passou, que a gente vê que todo o conhecimento está ali na cabeça de duas ou três pessoas. Se aquelas pessoas não vão, se aquelas pessoas faltam, se aquelas pessoas saem da empresa, a empresa praticamente para, E a gente não pode permitir isso. Imagina essa situação em hospitais, em organizações de saúde, Nós estamos falando de um recurso crítico para o sucesso dessas organizações. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que incentivar o compartilhamento do conhecimento. Para isso, nós temos que mostrar para os nossos colaboradores que eles devem compartilhar sim, porque eles vão ganhar com isso, E a gente também pode motivar através de recompensas, E quando eu falo recompensas, eu não estou me referindo única e exclusivamente a recompensas financeiras, Tem outras formas de reconhecimento, de recompensas que a gente faz para estimular o compartilhamento, para gerar essa cultura de compartilhamento, Só que eu preciso dar também, enquanto organização, uma segurança para que esse meu colaborador saber que ele vai ser reconhecido pelo fato de compartilhar. Hoje, a gente já tem muitas organizações que os critérios de avaliação, de promoção dos colaboradores são baseados na capacidade que o colaborador tem em compartilhar e gerar conhecimento, Hoje também, quando a gente vai avaliar a empresa, o fator de compartilhar conhecimento e gerar novo conhecimento também faz parte aí dos quesitos que são avaliados
para avaliar e ranquear as empresas no mercado. Então é extremamente importante que a organização, né, gere condições favoráveis para o compartilhamento do conhecimento, né? Além disso, né, voltando aí aos fatores críticos, é muito importante a gente contar com o apoio da liderança e é muito importante também a questão da gestão das pessoas. Gente, nós estamos falando que as pessoas são as únicas fontes geradoras de conhecimento. Elas são as fontes geradoras do recurso estratégico que eu estou gerindo. Então, essas pessoas têm que ser tratadas, né, com devida importância. Então, eu vou treinar essas pessoas, eu vou cuidar do plano de carreira dessas pessoas, eu vou dar condições para que essas pessoas cada vez mais gerem novos conhecimentos, cada vez mais compartilhem novos conhecimentos. Quanto mais essas pessoas compartilham conhecimento, maiores têm que ser as chances de crescimento na empresa, maiores têm que ser as chances de reconhecimento e recompensa para que efetivamente eles possam compartilhar cada vez mais e aí sim a gente ter a empresa cada vez mais gerando novos conhecimentos, né? Imagine então agora trazendo para o contexto dos hospitais, né, da área da saúde como um todo, o quanto é importante, né, a gente cuidar da gestão do conhecimento, né? Então, se a gente parar um pouquinho, né, para pensar como era o ambiente de trabalho na área da saúde há 20 anos atrás e como é hoje, a gente vê, né, grandes mudanças, grandes avanços, né? Muitos baseados aí na tecnologia, e a tecnologia também é muito importante, é um facilitador, né? Muito importante, é uma ferramenta fundamental para a gestão do conhecimento, né? Então, assim, a gente pensar, né, um aspecto, passamos lá do prontuário físico, né, do prontuário no papel para o prontuário eletrônico, né? Então, o quanto eu posso cuidar desse prontuário que agora está lá no sistema, né? Para que, junto com as informações geradas no sistema, novos conhecimentos sejam produzidos e que esses conhecimentos também estejam disponíveis aos demais, né? Então, eu vou cuidar, esses avanços me auxiliam muito na questão da gestão do conhecimento, né? Então, nas questões de escala que a gente tem, né? Aquele paciente que é atendido por uma equipe multidisciplinar. A multidisciplinaridade é algo fundamental e essencial para a gestão do conhecimento. Porque o que significa? Significa que eu tenho uma equipe com conhecimentos múltiplos. E o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que dar condição para que essa equipe compartilhe conhecimento. E esse compartilhamento, eu queria destacar com vocês que ele pode acontecer de forma presencial, né, quando está todo mundo junto lá, conversando e trocando ideias, mas se não é possível, a gente tem também tecnologia, né? Então a gente pode marcar encontros virtuais, né, algo que está muito na moda e que a gente tem feito muito agora, né, nesse cenário de pandemia. A gente tem as comunidades de prática, a gente tem as redes de conhecimento, né? Então a tecnologia também aí é uma grande aliada nossa na gestão do conhecimento. Então, se a gente está presencial ou se a gente está virtual, a gente dispõe de tecnologia para fazer uma gestão do conhecimento eficiente, uma gestão do conhecimento que vai fazer a diferença nas nossas organizações. Na área da saúde, nós temos vários pesquisadores dedicados especificamente à gestão do conhecimento em instituições públicas, em instituições da área da saúde. A gestão do conhecimento, a gente pode dizer que, se a gente for comparar, né, com outras áreas de estudo, ainda é uma área recente. E apesar da gente ter vários modelos, de ter várias ferramentas, né, ela é altamente dependente
do contexto, né? De uma organização específica. Eu não posso pegar a receita que eu usei em uma empresa e querer aplicar em um hospital. Eu não posso querer pegar a receita que eu apliquei em uma universidade e aplicar numa clínica médica, né? Então eu vou levar em consideração as características específicas de cada uma dessas organizações. Mas sem dúvida alguma, né, o recado que eu quero deixar para vocês é que a gestão do conhecimento é um caminho sem volta, né? A gente diz que a gente não discute mais se a gente deve ou não fazer gestão do conhecimento, porque já está claro para nós que a gente precisa, né? Que a gente deve sim fazer. O que a gente discute é a melhor maneira de fazer a gestão do conhecimento para a sua organização nesse momento, né? Então eu queria novamente aí agradecer, né, rapidinho só apresentar o tema para vocês, dizer que a gente tem muito a contribuir com a gestão do conhecimento na área da saúde e me colocar à disposição de vocês, né? Vocês têm o meu e-mail, o que vocês precisarem, o que eu puder colaborar, né, o que eu puder ajudar vocês no desenvolvimento da gestão do conhecimento nas instituições de vocês, o que a gente puder conversar sobre a GC, eu estou à disposição e agradecer muito por essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a gestão do conhecimento para vocês, tá? Então, me colocar à disposição, agradecer de coração o que vocês precisarem, tá? Estou à disposição de vocês, muito obrigada, espero que essa conversa possa aí de alguma maneira despertar, né? Não vim aqui para sanar dúvidas, mas para despertar várias ideias aí de como a gente possa estar trabalhando a gestão do conhecimento aí na área da saúde. Obrigada!